Olá, bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente vai explorar umas ideias assim que podem realmente mudar o jogo, sabe? São de trechos do livro Essencialismo, do Greg McKeown. Isso aí. É um livro que funciona quase como um mapa, né? Para ajudar a gente a focar no que de fato importa. Exato. Sabe aquela sensação de estar sempre na correria, agenda lotada, mas, sei lá, sentir que não está avançando no que é crucial mesmo? Nossa, quem nunca, né? É quase uma epidemia hoje em dia. Pois é. E a proposta do essencialismo é simples, mas ao mesmo tempo bem radical. Fazer menos coisas, só que fazer melhor. Parece bom, né? Mas a pergunta é: como é que a gente sai dessa armadilha da ocupação constante? É exatamente isso que a gente vai investigar hoje. Como direcionar nossa energia para ter mais impacto e, quem sabe, mais satisfação também. Vamos lá. Então, o ponto de partida é justamente esse sentimento de estar esticado demais, sabe? E, ao mesmo tempo, se sentir meio subutilizado. Uhum. O livro usa uma imagem forte. Tentar avançar 1 milímetro, só que em 1 milhão de direções diferentes. É. E o resultado disso? Nenhum progresso real, né? Você se sente ocupado, mas não produtivo. É frustrante. Totalmente. Exato. E o essencialismo, veja bem, não é sobre adicionar mais uma técnica de produtividade na sua lista. Não é isso. Certo. É mais uma disciplina mental, sabe? É sobre fazer uma pausa e perguntar: o que é realmente essencial aqui? E aí ter a coragem, né, de eliminar todo o resto. Pensa no designer Dieter Rams, da Braun. O lema dele era menos, porém, melhor. Ah, clássico. Ele filtrava até chegar na essência. Não é fazer mais, é fazer as coisas certas. E tem uma ironia aí que o livro chama de paradoxo do sucesso, né? Sim, é muito interessante isso. Às vezes o próprio sucesso abre tantas portas, tantas oportunidades, que a gente começa a dizer sim para tudo. Pois é, e aí acaba se desviando daquele foco inicial, daquilo que te levou ao sucesso, né? Exato. O Jim Collins até fala que essa busca, assim, meio indisciplinada por mais, pode até derrubar empresas gigantes. Sim, ele mostra isso no Como as Gigantes Caem. Até a palavra prioridade. Originalmente era uma coisa só, a primeira. Hoje a gente fala prioridades, no plural. Perdeu o sentido original. Totalmente. E o que eu acho fascinante é que, no fundo, essa armadilha toda se sustenta em umas 3 crenças muito comuns, sabe? Que o essencialismo desafia. Quais seriam? Primeiro, aquela ideia de eu tenho que fazer isso. Aquela obrigação autoimposta. Sei. Segundo, a noção de que, tudo isso aqui é importante. Tudo parece urgente, né? Uhum. E terceiro, a crença bem perigosa de que eu consigo fazer os 2, ou 3, ou 4. Dar conta de tudo, né? Exato. Reconhecer e questionar essas ideias já é o primeiro passo para a gente começar a escapar. Falando em escapar, a escolha é fundamental nisso tudo. Com certeza. O autor conta uma história pessoal dele bem forte, sobre quase ter largado a faculdade de Direito, não porque ele decidiu sair, mas porque ele simplesmente não decidiu ficar. Nossa, ele estava lá por inércia, então. Isso. Ele percebeu isso. Quando a gente não escolhe ativamente, a vida ou outras pessoas acabam escolhendo pela gente. É verdade. Recuperar esse poder de fazer uma escolha é libertador. Sair daquela sensação de impotência aprendida, sabe? Sei. Aquela que faz a gente ou desistir de vez, ou entrar numa hiperatividade meio sem rumo, né? Exatamente. E para escolher bem, a gente precisa discernir. Separar o que é vital do que é trivial, do que é só ruído. O famoso Pareto, 80-20. Mas talvez uma forma um pouco mais radical. Não é só que 20% do esforço gera 80% do resultado. É que a maioria das coisas tem uma importância mínima, quase zero. O Joseph Juran usou isso lá no Japão pós-guerra. Ah, é? Como? Ele focou em resolver os poucos problemas que causavam a maioria dos defeitos nos produtos. E isso transformou a indústria japonesa. Puxa. A lição não é só focar nos 20%, é ativamente ignorar ou eliminar os 80% que são ruído. Nossa, isso exige uma aceitação difícil, né? A desimportância de quase tudo. Dói um pouco admitir isso. E isso me leva direto para a questão das trocas. A ideia de que para ganhar alguma coisa a gente precisa abrir mão de outra. Exato. Tentar fazer tudo é receita para mediocridade. O exemplo da Southwest Airlines que ele dá é muito bom. É clássico, né?
O Herb Keller escolheu não oferecer um monte de coisa que as outras companhias ofereciam. Tipo refeições, assento marcado, Isso. conexões complicadas. Por quê? Para ser imbatível no essencial deles. Voos baratos e diretos. Ele fez trocas conscientes, estratégicas. E quando outra empresa, Continental, tentou copiar só uma parte sem fazer as mesmas trocas? Não deu certo, porque não abraçaram as trocas difíceis. E se a gente traz isso para a vida pessoal? É a mesma lógica, né? Totalmente. Quantas vezes a gente tenta encaixar só mais uma coisinha na agenda? Toda hora. E aí acaba sacrificando algo importante sem nem perceber. O sono, tempo com a família, a própria saúde. É. A Erin Kellen, que foi CFO do Lehman Brothers, descreveu isso muito bem. Como pequenas concessões no trabalho foram se acumulando até que a vida dela era só trabalho. Nossa. A pergunta existencialista não é como eu posso fazer tudo, sabe? É mais qual problema eu escolho resolver. Isso te força a fazer trocas de propósito, não por acidente. Mas para fazer essas escolhas e trocas com clareza, a gente precisa de espaço para pensar. Fundamental. Parece óbvio, mas na prática, quem realmente reserva tempo para isso? Pois é. O livro menciona umas iniciativas legais, tipo a segunda-feira em ligações numa empresa. Ouvi falar. Ou até umas salinhas minúsculas, tipo a Booth Noir em Stanford, só para reflexão. Sem tecnologia, nada. Que interessante. E figuras como o Bill Gates com as Think Weeks dele. Sim, ou Jeff Weiner do LinkedIn que bloqueava tempo na agenda só para pensar. A questão é, esse espaço não aparece magicamente, né? Tem que ser criado de propósito. Intencionalmente. E com esse espaço, a gente precisa olhar de verdade. Olhar com atenção. Como um jornalista buscando Didi. Exato. É a essência da história. A Nora Ephron entendeu isso. A notícia não eram os detalhes da reunião. Era, não haverá aula na quinta-feira. Ponto. Entendi. Filtrar o ruído. Isso. Entender o que realmente importa. Aquele acidente trágico do voo 401 da Eastern Airlines é um exemplo pesado disso. O que aconteceu? A tripulação ficou tão focada numa luzinha queimada do trem de pouso que não percebeu que o avião estava perdendo altitude. Meu Deus. Perderam um quadro geral, sabe? Manter um diário, por exemplo, pode ajudar a gente a enxergar esses padrões maiores na nossa vida. Faz sentido. Ok, espaço para pensar, olhar atento. E aí o livro fala de brincar. Confesso que essa parte me pegou um pouco de surpresa. É contraintuitivo, né? Brincar parece o oposto de ser produtivo, essencial. Exato. Mas o argumento é forte. O Stuart Brown, que estuda muito isso, mostra que brincar não é só para criança, não. Ah, é? Aumenta a nossa flexibilidade mental, nossa capacidade de adaptação, a criatividade. Tem pesquisa com animais, tipo ursos. Sério? Ursos? Sim. Sugerem que os que brincam mais sobrevivem mais, porque a brincadeira os prepara para o inesperado. Caramba. Para nós, humanos, brincar alivia o estresse e o estresse bloqueia a criatividade, né? E melhora funções do cérebro, tipo planejamento, priorização. Então não é perder tempo? Não. É explorar possibilidades de um jeito mais leve. Muitos insights e descobertas surgiram em momentos assim mais relaxados, de diversão até. Interessante. Quebra a rigidez mental, né? E falando em proteger a capacidade mental, o livro bate muito na tecla de dormir. Ah, sim. E apresenta o sono não como um luxo, sabe? Mas como a manutenção do nosso ativo mais precioso, nós mesmos. Proteger o patrimônio, ele chama. Exatamente. Tem a história do executivo Jeff, que teve um burnout seríssimo por privação crônica de sono. Ele aprendeu do jeito mais difícil. Imagino. E estudos mostram isso. Para performers de elite, tipo músicos, o sono é quase tão importante quanto a prática em si. Uau! Porque não só restaura o corpo, mas consolida memórias, facilita a resolução de problemas. O Dr. Charles Czeisler, de Harvard, ele compara o impacto da falta de sono ao de estar alcoolizado, em termos de desempenho cognitivo. Nossa, é sério? Seríssimo. Então, dormir bem não é preguiça, é estratégia pura. Certo. Então, recapitulando. Precisamos de espaço, olhar atento, brincadeira e sono para preparar o terreno. E aí, como é que a gente seleciona o que realmente vale a pena fazer dentre as opções que surgem? Aí entra a disciplina de ter critérios bem rigorosos. Tem uma regra simples, mas poderosa, do Derek Sivers. Qual? Se não for um sim óbvio, então é um não óbvio. Direto, sim. Direto assim. Isso leva à regra dos 90%. Você avalia uma opção, sei lá, numa escala de 0 a 100.
Ok. Se for menos de 90, você trata como se fosse 0 e descarta. Uau. Isso deve doer, dizer não para coisas que são 80, 85, coisas boas. Dói. Significa abrir mão de muita coisa boa para guardar sua energia para as coisas ótimas. Requer coragem para não se contentar com o mediano, sabe? Imagino que aplicar isso na prática, tipo, numa decisão de carreira ou um projeto novo, não deve ser fácil. É abrir mão de algo concreto por algo talvez incerto, né? Exatamente. Por isso que ter um processo ajuda. O livro sugere algo assim. Primeiro, descreve a oportunidade claramente. Certo. Segundo, lista uns 3 critérios mínimos. Coisas que tem que ter. Essenciais. Isso. Terceiro, lista 3 critérios ideais, aqueles que seria incrível se tivesse. O bom para ter. Exato. Se não passar nos mínimos, já é não. Se passar nos mínimos, mas não atender a pelo menos 2 dos 3 ideais, provavelmente ainda não. Entendi. É como buscar a melhor pizza do Brooklyn, não só um bom restaurante italiano, como ele diz. Perfeito. É ter clareza do que é um sim óbvio para você. Ok. Então exploramos as opções, selecionamos as melhores com critério, agora vem a parte que talvez seja mais difícil para muita gente. Eliminar o resto. A arte da subtração. E isso começa com ter um propósito claro, né? Uma direção. Sim, uma clareza que seja mais do que aquelas declarações de missão genérica, sabe? Que ninguém nem lembra. Aquelas que ficam na parede. Exato. O livro defende um objetivo essencial. Algo concreto, inspirador e, importante, mensurável. Algo que responda: como a gente vai saber que teve sucesso? Dá um exemplo. Pensa no objetivo da Martha Lane Fox, lá no Reino Unido. Levar a internet para todo mundo até uma data específica. Era claro, era inspirador. Entendi. A pergunta-chave para achar isso é: se a gente pudesse ser excelente em uma única coisa, qual seria ela? Essa clareza é que dá força para eliminar o resto. E com essa clareza vem a necessidade de ousar dizer não. O que, vamos combinar, pode ser bem desconfortável. Muito desconfortável. Mas a coragem vem justamente dessa clareza do que é essencial para você. O exemplo da Rosa Parks é forte. Sim. A força dela não veio de nada. Veio de uma convicção moral profunda. Em menor escala, o Stephen Covey contando como recusou educadamente um convite de um amigo. Pra quê? Para não quebrar a promessa de uma noite especial com a filha dele. Ele foi claro sobre o que era essencial naquele momento. E como o amigo reagiu? No início pode gerar uma estranheza, mas a longo prazo, um não claro e respeitoso geralmente gera mais respeito do que um sim meio vago ou um sim ressentido, sabe? Faz sentido. E existem maneiras de fazer isso sem parecer, sei lá, grosso, né? O livro sugere umas táticas. Sim, não precisa ser sempre um não seco. Pode ser uma pausa antes de responder para pensar. Ganhar tempo. Isso. Pode ser um não mais, oferecendo uma alternativa que seja viável para você. Tipo, não posso fazer isso, mas posso fazer aquilo. Exato. Ou redirecionar o pedido para alguém que seja mais adequado. Ou, especialmente com chefes, usar a pergunta da troca. Aquela, posso fazer X, qual outra prioridade eu deixo de lado? Essa mesmo. Isso força a outra pessoa a reconhecer que o tempo e os recursos são limitados. O ponto é, um não claro, mas respeitoso é mais gentil do que um sim que você não vai cumprir direito ou que vai te custar o essencial. Boa. Outro ponto importante na eliminação é saber descomprometer-se. Sair de coisas que não estão mais funcionando. Por que isso é tão difícil pra gente? Que a gente cai em umas armadilhas psicológicas bem fortes. Uma é a falácia dos custos perdidos. O que é isso? É aquela ideia: nossa, já investi tanto tempo, dinheiro e esforço nisso aqui. Não posso parar agora, mesmo que claramente não esteja dando certo. Sei, tipo o avião Concorde que ele cita. Exatamente, continuaram botando dinheiro mesmo sendo inviável. Outra armadilha é o efeito dotação. Efeito dotação. A gente valoriza mais aquilo que já tem, que já possui, do que algo idêntico que a gente não tem. É difícil largar o osso. Entendi. E como lutar contra isso? Ajuda a se perguntar: se eu não estivesse já metido nisso, eu entraria agora? Sabendo o que eu sei? Boa pergunta.
Admitir o erro, pedir uma segunda opinião neutra, fazer uma reavaliação periódica dos compromissos, tipo um orçamento base zero. Tudo isso ajuda a cortar o que não é mais essencial. É como editar a própria vida, né? O livro usa essa metáfora. Cortar o supérfluo para o essencial poder brilhar. Exato. O Jack Dorsey, lá do Twitter e da Square, se via como editor-chefe da empresa, nesse sentido de cortar, focar, clarear. E a última peça dessa parte de eliminação são os limites. Estabelecer fronteiras claras. Sim. E limites não são para prender, são para libertar. A analogia da cerca no pátio da escola é ótima. Como é? Sem a cerca, as crianças ficam ali grudadinhas no prédio, com medo. Com a cerca definindo um espaço seguro, elas se sentem livres para usar o pátio inteiro. Agora, e comunicar esses limites de forma clara, de preferência antecipadamente. Perfeito. Então, exploramos, selecionamos, eliminamos, chegamos na execução. Como fazer o essencial acontecer de forma talvez mais leve, sem tanto esforço? A primeira chave que o livro traz é prevenir problemas, criando margens de segurança, o que ele chama de buffers. Buffers, tipo uma folga. Exato. Pensa na história do José lá no Egito, guardando grãos nos anos de fartura para os anos de seca. É se preparar para o inesperado. Como aplicar isso hoje? Na prática, pode ser adicionar uma folga, sei lá, de 50% nas suas estimativas de tempo para uma tarefa. 50%? É bastante. É, porque a gente quase sempre subestima o tempo que as coisas levam. É a tal falácia do planejamento. E é verdade. Ou como o Roald Amundsen fez na expedição para o Polo Sul. Preparação super meticulosa, redundâncias para tudo, bem diferente da abordagem mais improvisada e trágica do Scott. Entendi. Ter essa gordurinha de tempo, de dinheiro, de energia, faz toda a diferença quando o imprevisto bate na porta. Exatamente. Em vez de viver apagando incêndio, ter um colchão. E sobre remover obstáculos, o que ele diz? A ideia é subtrair os obstáculos em vez de só tentar aplicar mais força bruta. Inspirado naquele livro A Meta, sabe? Sei, do Goldratt. Isso. A ideia é identificar qual é a maior restrição, o gargalo que está impedindo o progresso no seu objetivo essencial. É o caminhante mais lento do grupo. O ARB. O ARB, exatamente. Remover esse obstáculo sistêmico tem um impacto muito maior do que tentar consertar 1000 coisinhas pequenas. Faz sentido. Focar a energia onde destrava o fluxo. A pergunta é, o que está realmente me impedindo de avançar no que é essencial? E às vezes o obstáculo é interno, né? Tipo o nosso próprio perfeccionismo. Verdade. E a importância das pequenas vitórias. O livro fala sobre focar no avanço, por menor que seja. Fundamental. Começar grande demais, muito ambicioso, geralmente leva à frustração e à desistência. A gente se empolga no início e depois. Exato. E pesquisas mostram que o maior motivador no trabalho, na vida, é a sensação de progresso em algo que tem significado pra gente, mesmo que seja um progresso pequeno. Interessante. O exemplo das multas positivas lá no Canadá é ótimo. Recompensar pequenas boas ações teve um impacto enorme na redução da reincidência criminal. Que legal. A ideia é adotar o progresso mínimo viável. Qual é o menor passo útil que eu posso dar agora? E celebrar essas pequenas vitórias para manter o motorzinho funcionando. Isso me lembra a ideia de criar rotinas. Tornar o essencial quase automático, né? Exatamente. Criar fluxo. O Michael Phelps tinha aquela rotina pré-competição super detalhada. É verdade. Aquilo não engessava ele, pelo contrário, liberava a mente dele para focar só na performance sob pressão. Como isso funciona no cérebro? Rotinas bem estabelecidas fortalecem as conexões neurais, transformam ações que eram difíceis em algo quase inconsciente. Isso economiza nossa força de vontade, nossa energia mental, para quando a gente realmente precisa decidir algo. Pessoas criativas usam muito isso, né? Muito. Usam rotinas para liberar a mente. Pode ser ter dias temáticos na semana, como Jack Dorsey fazia, ou simplesmente fazer a tarefa mais importante logo de manhã, antes de tudo. Qual a dica para criar rotinas? O truque é construir uma de cada vez, sabe? Até que ela se torne automática. Mexer nos gatilhos dos hábitos ruins, criar gatilhos para hábitos bons. E por último, mas talvez o mais importante para a qualidade da execução, estar presente. Sim. Viver no kairos, que os gregos chamavam de tempo oportuno, qualitativo. Não só no cronos, o tempo do relógio. Estar totalmente imerso no agora. Exatamente.
O autor conta uma experiência simples de uma refeição que ele fez, com atenção plena, devagar, e como isso transformou a qualidade do trabalho dele logo depois. É o oposto daquela multitarefa maluca, né? Onde a gente não está realmente presente em nada. Exato. Perguntar para si mesmo o que é importante agora é um ótimo lembrete para voltar para o centro, a prática da atenção plena, o mindfulness que o Thich Nhat Hanh ensinava tanto. Ajuda nisso. Ciência de viver, né? Uau! Olha, exploramos muita coisa hoje, hein? Bastante coisa. Resumindo, então, essa nossa conversa, o essencialismo, inspirado aqui pelos trechos do livro, é muito mais do que só gerenciar o tempo. Ah, com certeza. É quase uma filosofia de vida, né? É sobre escolher, de propósito, focar no menos, porém melhor. É discernir o que é vital do que é só trivial e direcionar nossa energia, que é finita, para onde ela realmente faz a diferença e traz significado para a gente. Exato. E é super importante lembrar que isso não é um botão que a gente vira e pronto, virou essencialista. Não é da noite para o dia. De jeito nenhum. É uma prática contínua. Exige desaprender aqueles hábitos antigos de dizer sim para tudo, sabe? E cultivar a disciplina de escolher, de eliminar, de focar. Mas os benefícios? Os benefícios potenciais, ter mais controle do próprio tempo, sentir que está causando mais impacto, menos sobrecarga e, talvez lá na frente, menos arrependimentos, acho que fazem valer muito a pena esse esforço consciente. Com certeza. Fica então uma reflexão final bem no espírito do livro mesmo. E se, diante de cada escolha, cada oportunidade, cada pedido que chega pra gente, a primeira pergunta fosse sempre: isso é essencial? E se depois de responder, todo o resto fosse simplesmente descartado? Como será que isso poderia transformar a nossa forma de trabalhar e de viver o dia a dia? Boa pergunta pra gente levar pra casa, né? Fica a reflexão. Bom, obrigado por nos acompanhar nessa análise hoje. Até a próxima. Até a próxima.